Hoje eu quero te dar um recado muito importante. Seja para você que está começando no day trade ou para você que já é trader há mais tempo e mesmo assim não conseguiu alcançar ainda resultados consistentes. Eu tô no mercado há mais de 14 anos, eu faço day trade quase todos os dias e hoje eu vou pegar toda essa experiência e compartilhar dicas com vocês que vão te ajudar ou a começar do jeito certo ou até mesmo mudar os seus resultados e alcançar a sua consistência de ganhos, fechou? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do BTG Trader, eu sou o Paulinho Lima e como eu já te falei, eu tenho mais de 14 anos de experiência nesse mercado. E hoje eu vou pegar essa experiência, transformar em dica e te entregar para que você faça do jeito certo. Vamos lá? A primeira coisa que eu preciso te mostrar então é sobre as fases de mercado. Lá em 2014 e 2015, não tinha tanta gente fazendo day trade, nem falando sobre, e principalmente não tinha tanto conteúdo sobre day trade na internet. O que mudou ali em 2020 e 2021, teve uma enxurrada de pessoas vindo para esse mercado e atraídos por promessas de ganho fácil, promessas de enriquecimento rápido, e o day trade não é nada disso. A primeira coisa que eu preciso deixar muito claro para você então, que sim, ele é uma ferramenta poderosa, que permite você começar com pouco capital e alcançar uma rentabilidade muito maior, mas mesmo assim, é importante você entender que envolve risco. E por que é importante você entender que envolve risco? Porque é uma paralela constante. Quando você trabalha no mercado financeiro, no mercado de renda variável, você não consegue ter uma promessa de retorno, mas é importante você entender que quanto mais você abre o risco, mais você abre o retorno. Assim as pessoas migram da poupança para outros investimentos, querendo ganhar mais dinheiro. Mas obviamente, quando você está abrindo o seu retorno, você também está abrindo o potencial do seu risco. E esse é o primeiro erro que a maior parte das pessoas cometem quando vem para o mercado de day trade, que é prestar atenção somente no que pode ganhar e nunca de quanto deve arriscar para fazer aquilo acontecer. As pessoas vêm atraídas por promessas ou por vontade de enriquecer muito rápido e esquece que estão correndo risco com o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro. Vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro na sua cabeça. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: digamos que você vai fazer 10 trades. Um trade é um negócio, você está comprando e vendendo. Aqui pode ser ações ou futuros. Mas independente do que seja, vamos deixar básico agora para facilitar o nosso entendimento. Se a cada 10 trades, 10 negócios que você fizer, se você acertar em 5 e errar em 5, ou seja, em 5 você vai ganhar dinheiro, nos outros 5 você vai perder. Porque sim, caso ninguém tenha te falado isso ainda, o day trade pode acontecer de você não acertar a direção, não acertar o momento do mercado e ele ir contra a sua posição. E é nesse momento que você corre o risco. Só que isso não é um problema e nem um perigo, desde que você saiba a maneira profissional de fazer, que é o que eu vou te explicar agora. O ideal é que você entenda que quando você arrisca o seu dinheiro, você precisa ser pago por isso pelo menos 2 vezes mais do que o valor que você arriscou. Um exemplo, se você vai fazer um trade, você coloca nele um potencial de risco de 100 reais. Ou seja, se o mercado não for conforme eu estou esperando, o meu prejuízo máximo é de 100 reais. Porém, se ele for ao meu favor e alcançar os objetivos conforme eu desenhei, programei no meu setup, no meu modelo operacional, eu vou correr atrás de um retorno de o dobro do que eu arrisquei, ou seja, 200 reais. Assim a sua conta começa a fechar e você sai do achismo e começa a ir para estatística, onde você consegue ser amparado pela matemática eficiente positiva. Um exemplo que eu te dei de 10 trades, 10 operações, onde eu te falei que você iria acertar a direção em 5 e errar em 5, se você pegar os que deram errado, 5 trades, multiplicar por 100 reais, que é o valor máximo que a gente estabeleceu, você teria um prejuízo de 500 reais. Do outro lado, se você pegar os ganhadores, que também foram 5, e o ganho de 200 reais, você teria um lucro de 1.000 reais. Uma compensação rápida, você ganhou 1.000 reais, perdeu 500, você ficaria com 500 de lucratividade. Agora, eu quero que você para e pensa, o quanto você precisaria de dinheiro para ter essa rentabilidade em outros tipos de investimento? 500 reais dentro de um dia ou até mesmo dentro de um mês. O day trade permite com que você faça e tenha esse tipo de rentabilidade. Porém, igual eu mencionei, ele envolve riscos. Só que o grande detalhe e o grande lance que não te ensinam por aí, é que quando você conhece o valor do seu risco, você consegue projetar um retorno 2 vezes maior, você começa a trabalhar com os seus próprios números, que é o seguinte: pô, eu fiz 20 operações. Dessas 20 operações, quantas eu acertei? Quantas eu errei? O nome desse indicador é taxa de acerto. Então se você tem 20 operações realizadas e você acertou 50% e obviamente errou 50%, você tem uma taxa de acerto de 50, onde você ganhou em 10
e perdeu em 10. Assim você começa a conseguir trabalhar os seus próprios números e através dos seus próprios números você consegue ter uma previsibilidade dos seus resultados, caso você consiga manter aquilo ali funcionando de uma forma com que você vem fazendo. Mas é muito importante você entender que o day trade não é e nem nunca foi uma promessa de ganho fácil ou de resultado garantido. Aqui envolve risco, igual eu já te expliquei. E o grande lance que tira a maior parte das pessoas do jogo, que fazem elas perder dinheiro, que alimentam aquela estatística de 90 a 95%, é justamente olhar somente para o ganho, ao invés de olhar também para o risco. Na verdade, um trader profissional, ele olha para o risco antes e através do risco, ele projeta o potencial de retorno. Porque quando você já conhece o seu risco, é como se você tivesse blindado, protegido. E aí, a própria volatilidade e oscilação do mercado vão determinar os seus resultados, da forma matemática como eu te expliquei agora. E assim você começa a usar o day trade de uma forma profissional. E os seus resultados mudam completamente. Você sai do aleatório de não saber o que dá para fazer, como fazer, e entra dentro de uma estrutura matematicamente eficiente, positiva, porque você tem uma expectativa de ganhos no longo prazo, baseado num risco menor e num ganho que tem uma amplitude maior, assim como nós projetamos. Isso chama 2 para 1. E o que alimenta a estatística de 90% são simplesmente as pessoas que não querem levar o trade de uma forma profissional, não estão estudando, não têm disciplina e não tem uma metodologia para que sustente a sua operação no longo prazo. Embora o day trade você consiga ter resultados diários, você tem que sempre olhar para o universo maior, dentro de uma semana, de um mês, de 6 meses. Assim você vai compensando os seus dias de prejuízo, os seus trades de prejuízo com os seus de lucro, e você vai fazendo dia após dia a sua curva de evolução constante e consistente. É importante você entender isso, porque quando você aprende a lógica com que o day trade funciona, que você precisa programar suas operações, o resultado que você espera, ele é consequência do que você está fazendo agora. Basicamente, igual eu te expliquei nessa conta de 10 trades, 5 de acerto, 5 de ganho, você vai projetando isso para uma semana, um mês, 2 meses, um ano, e o day trade entra como uma poderosa ferramenta de complemento da sua rentabilidade, para que você consiga aumentar o lucro que você tem dentro do mercado financeiro usando essa outra vertente. Algumas pessoas, obviamente, querem fazer isso para trades diários e tá tudo bem, mas é importante você entender que essa ferramenta deve ser usada como um profissional. Eu queria agradecer a presença de todos. Se o vídeo foi relevante para você, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com os seus amigos que estão tentando fazer day trade, que querem aprender o jeito certo de fazer, porque eu vou estar sempre aqui no canal do BTG te mostrando dicas e também operacionais para que você consiga executar o seu day trade da maneira certa. Fechou? Valeu demais, eu vou ficando por aqui.